Para entender melhor o texto que segue para a sanção, eu converso agora do arcabouço fiscal, agora do ponto de vista técnico-econômico. A gente trouxe aqui todas as implicações políticas. Eu converso agora com o Gabriel Meira, que é especialista e sócio da Valor Investimentos. Gabriel, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Obrigado pelo convite. Na sua opinião, olhando para a questão técnica, o arcabouço que era a ideia original, mesmo aquele que saiu da Câmara, que tinha uma preocupação fiscal muito maior, uma austeridade fiscal muito maior, porque incluiu tudo, seja o Fundeb, gastos com ciência, que esses permaneceram ainda lá dentro, mas também o Fundo Constitucional do Distrito Federal, houve agora concessões. Mas mesmo aquele texto mais preocupado com a questão fiscal, já previa gastos a todo ano, independentemente da arrecadação. Com esse desenho final, em que o governo teve derrotas, mas também teve algumas vitórias, excluindo-se o Fundeb e o Fundo do Distrito Federal da conta do superávit, qual é a sua avaliação? Inclusive a própria avaliação do mercado. O mercado tem preferido essa nova versão do arcabouço. A versão anterior, ela vinha com um gasto muito maior. Embora em ambas as versões nós já sabemos que o governo vai ter extrema dificuldade em conseguir bater a meta de receita, a gente só tem visto aumento do lado da despesa, tanto que o governo veio agora tentando inserir ali diversas saídas, diversas retiradas de despesas do próprio teto para poder conseguir bater as metas para os próximos anos, e a Câmara, o Congresso forte e atuante, tem conseguido fazer com que isso não ocorra. Então, do lado do mercado foi positivo, nós temos menos despesas que vão entrar ali para o teto, dificultando a gastança pública do governo. Então, o governo vai ter, sim, que segurar um pouco mais os gastos públicos para conseguir bater o teto e, consequentemente, o novo arcabouço fiscal. Fato é que a gente tinha um modelo de teto antes. Nós tínhamos um teto que deixava muito claro, mas também tínhamos governos, desde o governo Temer e depois o governo Bolsonaro, que tinham uma preocupação de austeridade fiscal, de segurar os gastos. Obviamente que houve necessidade por causa, obviamente, daquele momento da pandemia, os gastos cresceram, mas o governo conseguiu contornar esse problema e trouxe de novo a uma lógica de queda nos gastos e aumento da receita, tanto que o governo teve superávit no ano passado. Como agora eu tenho, digamos, o arcabouço é muito mais, digamos, frouxo do que era o teto era muito mais rígido, e tenho também um governo que tem um histórico perdulário. Na sua opinião, Gabriel, dá para equalizar tudo isso só com o poder da Câmara dos Deputados? Ou seja, a Câmara vai conseguir segurar esse ímpeto gastador do governo federal? Porque nós temos hoje, sim, uma realidade muito clara. O governo Lula tem esse histórico gastador, já gastou, nós temos 41 bi já de déficit nas contas só no semestre. E a gente viu a votação ontem sendo conduzida pelo Arthur Lira. Nem o presidente da República, nem o presidente, nem o ministro da Fazenda estavam lá ontem. Na sua opinião, Gabriel, olhando para o atual governo, que tem uma lógica mais perdulária, embora o arcabouço tenha sido aprovado e tenha sido uma versão melhor do que poderia ser, mas ele é muito mais frouxo do que era a regra do teto, que veio desde o governo Temer e com governos, e também o Bolsonaro, com governos preocupados com meta fiscal, ou seja, com uma austeridade fiscal maior. Ainda há riscos da gente perder essas contas e, claro, a Câmara vai conseguir segurar o atual governo? Com certeza, esse novo arcabouço é muito mais frouxo do que a regra do teto de gastos. A regra do teto de gastos veio em linha com privatizações, entre outros fatores, que facilitou bastante o fechamento das contas do governo. Infelizmente, a gente não consegue bater o teto de gastos já desde muito tempo. Assim, o Temer fez um excelente trabalho, mas mesmo ele teve que fazer algumas alterações no teto. E esse arcabouço fiscal ele vem exatamente para abrir uma base de gastos muito maior para o governo. Historicamente, um governo de esquerda ele tende a gastar mais, então o governo precisa alterar para não incidir em crime de responsabilidade fiscal, que é exatamente um dos fatores que não vem no novo arcabouço fiscal. Então, a gente tem sim uma maior gastança por parte do governo federal que precisa ser inserida dentro do novo orçamento e precisa ser inserida dentro da nova regra de gastos fiscais. Então, nós teremos, sim, uma maior quantidade de gastos. O governo vai ter extrema dificuldade para bater esse novo arcabouço fiscal, principalmente porque o Congresso não está ajudando, digamos assim, o governo. Há uma extrema dificuldade de alinhamento entre os três poderes e, consequentemente, o Congresso vai bater no Executivo. Gabriel, muito obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde a você, hein?
Boa tarde, bom trabalho. O Gabriel Meira é especialista e sócio da Valor Investimentos, ou seja, ainda há uma preocupação. Claro que diante da situação, o mercado reage ao que é a realidade. A realidade é que o arcabouço votado e aprovado é esse. Vai depender agora só da sanção presidencial, o que neste momento passa a ser mera formalidade. Mas ele é muito mais frouxo, mas não é somente você ter a possibilidade de gastar mais, que é o atual texto do arcabouço. Você tem um governo que tem isso na sua gênese, né? É um governo perdulário, tem um histórico perdulário. Se a gente olhar só para as contas do primeiro semestre, a gente vê aí 41 bi de déficit. E quando você fala de déficit, quer dizer que o governo não tem esse dinheiro. Se ele não tem esse dinheiro, ele se financia no mercado. De novo, a gente vai voltar naquela discussão dos juros, que obviamente o governo federal e o próprio presidente Lula tentou jogar isso na culpa do Banco Central, a culpa é do Roberto Campos Neto. Não, é o governo que fica concorrendo com você, pegando dinheiro no mercado. Não é só o banco empresta para o governo, vai emprestar para você com uma taxa muito mais alta. Começa a ter escassez de recursos. O conceito de escassez na economia é das coisas mais duras, obviamente, para viver, né? Mas ele faz parte da lógica econômica.